Direto da redação. Na eleição do ano passado, na Baixada Campista, eleição de vereador, a polícia deflagrou uma operação que prendeu, você vai conferir as imagens aí, material de campanha, dinheiro vivo, flagrou ali, obteve imagens de reuniões de um vereador reeleito na cidade de Campos, que foi reeleito, está no exercício do mandato, com traficantes. Com um traficante. O traficante do presídio, ele participou de uma videoconferência. Isso daí foi a chegada do vereador, que é o Bruno Pezão. Ele está no exercício do mandato, quando foi deflagrada a operação e que apreendeu todo esse material farto. Existe uma AEG hoje na cidade de Campos, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, que apura isso. Essa é a reunião do Bruno Pezão, que tem ali na teleconferência um traficante que ele participa de dentro do presídio. E do presídio ele participa de uma videoconferência com uma reunião comunitária pedindo votos para o vereador Bruno Pezão, segundo destacou a polícia. Essa AEG ainda não foi julgada na cidade de Campos, que pede a cassação do mandato eletivo. Aí tem processo também que ocorre na esfera criminal. Esse é um caso. O outro caso também que você vai verificar outro episódio foi a Operação Poço de Midas, que foi o ano passado, né, também, e nós divulgamos aqui ontem, que envolve o deputado Thiago Rangel, que revelou-se ali que um esquema. Essa operação foi deflagrada a partir dos elementos de convicção colhidos no celular de um assessor do Thiago, que foi preso na eleição de 2020, fazendo campanha para ele com dinheiro e com material de campanha dele. Então o que se revelou ali foi o seguinte: um esquema de fraude em licitação na Câmara de Vereadores de Campos, também na Prefeitura de Campos, que movimentou milhões de reais e dinheiro que era branqueado em postos de combustíveis, que era utilizado também provavelmente para alimentar uma organização criminosa que opera também no ambiente político, que capta dinheiro no ambiente político. E outro episódio também que nós temos aí, eu não me lembro qual foi também que a gente separou. Acho que foram 3 fatos, né, que a gente linkou aí, não foi? Isso aí é qual? É isso aí. Oi? É isso aí, o caso do Rancho Gabriela, que foi mais recente, foi na questão na saúde. Ali é um episódio, um evento que tem no Rancho Gabriela, o prefeito Vladimir Garodinho está ali, mas o Rancho Gabriela, o dono desse rancho aí, ele estava operando na saúde, ele vendia remédio para a saúde desde 2018. Em várias prefeituras, não era só Campos, né? Ele vendia em várias prefeituras. Em Campos ele começou a vender em 2018, antes da pandemia, né? Então são episódios assim que a gente mostra, que a gente só ilustra aqui como é isso, como se dá essa coisa, como vem se dando esse entrelaçamento entre organizações criminosas ou pessoas que operam criminosamente em fraudes, em licitação, em vários setores, e como isso é utilizado para retroalimentar toda uma organização, né, envolvendo essas questões de política. Mas isso daí é o menos, talvez, assim, o menos grave nisso que eu estou narrando aqui. Mas o que é mais grave nesse episódio todo são as organizações armadas financiando campanhas de candidatos. Organizações criminosas financiando campanhas de candidatos. É isso que tem chamado a atenção, é isso que tem despertado o alerta entre autoridades. Isso que eu estou falando aqui, esse trecho, esse tópico que eu estou tocando aqui, foi tema de uma entrevista do advogado especialista Valfrido Vardes, numa entrevista exclusiva ao Leandro Demore, na TV Brasil. E é muito interessante essa entrevista dele, porque ele bate nisso. Porque antigamente o que financiava a campanha eleitoral eram empresas. E todo mundo criminalizou o financiamento de campanha por parte de empresas que operavam no setor público. Mas as empresas, você vai observar o que ele diz aí, ela tinha sede, funcionários, diretores, escritórios. Então não era propriamente um crime. Aí levou-se o financiamento de campanha para o setor público, para a verba pública, fundo partidário.
Mas aí você tem um problema, porque o dinheiro começou a entrar por caixa 2. As organizações criminosas começaram a entrar com dinheiro vivo. E as organizações criminosas você não identifica. Você tem dificuldade de identificar quem realmente está financiando. Então tirou-se a empresa que tem CNPJ, que é registrada, que tem executivos. E como não existe espaço vazio, vieram as organizações criminosas, milícias, tráfico de drogas, entrando, esses grandes grupos criminosos financiando campanha. E o grande risco é fazer com que o país, daqui a pouco, ele se transforme numa narco-milícia. Se transforme num narco-estado. Porque uma vez tendo domínio político do Estado, você tendo maioria, formando uma maioria num Congresso Nacional, nas assembleias, nos legislativos, você elegendo presidentes, governadores, prefeitos linkados a essas organizações criminosas, acabou. Você perdeu, você perde o Estado. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse trecho da entrevista do Valfrido Vardes, porque ela vai ao ar toda terça-feira, não é? É muito bom o programa do Leandro Demore, tá? Ele faz umas entrevistas muito boas. Ele foi do site da Intercept Brasil. E essa entrevista vale a pena você ver depois na íntegra. Vamos ao que diz o especialista. O crime organizado está financiando as políticas, financiando as eleições no Brasil. Nós temos informações que são públicas, notícias da imprensa especializada, de que, sobretudo no nível do município, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, financiados com dinheiro do crime organizado. Então nós substituímos um mal, que era o financiamento empresarial, as empresas tendo, digamos assim, uma ingerência sobre a política, mas elas tinham sede, CNPJ, tinham presidente, executivos que respondiam pelos seus atos e aí por diante. Nós substituímos pela criminalidade organizada, pelas máfias. E com isso, nós corremos o risco da infiltração das máfias nos governos e, a partir dos governos, no Estado, arriscando nos transformar num narco-Estado no Brasil. Mas é uma colocação assim brilhante, é um retrato do risco que realmente que nós corremos. Você vai ver o número de pessoas, o número de políticos aí que estavam envolvidos diretamente com organizações criminosas e que estão banidas agora de eleições, que estão inelegíveis ou que estão presos porque com ligações, envolvimento com a criminalidade. E o Estado brasileiro, o aparato legal disso tudo, o aparato judiciário, os órgãos de controle externo, ainda que haja um esforço tremendo por parte dos órgãos de controle externo, a gente verifica isso, que há esse esforço, há de se reconhecer. A Polícia Federal tem feito um trabalho brilhante nesse aspecto aí, tá? A Polícia Civil, em alguns setores, o GAECO, em algumas circunstâncias, também tem feito um bom trabalho nesse sentido. E cabe agora você definir alguns papéis para se definir os poderes legislativos, que criarem também uma blindagem para blindar a instituição, blindar o poder legislativo contra a entrada desse tipo de indivíduos. Blindando como? Uma vez constatado crime, uma vez constatado envolvimento desses parlamentares com organizações criminosas, tratar de acelerar o processo de expurgo, de cassação de mandato eletivo, de afastamento, mediante as garantias do amplo direito de defesa, produção de provas, dentro do rito legal. Mas tratar de promover o expurgo, porque do contrário o próprio legislativo vai blindar a entrada, a existência desses núcleos criminosos dentro do poder legislativo. E eles vão devorar o poder legislativo por dentro. Daqui a pouco ninguém mais vai exercer mandato de deputado, o vereador, o senador, porque vai estar restrito a isso aí, vai estar entregue a criminalidade. E daqui a pouco nós vamos assistir também a entrada desse pessoal financiando estudante de direito para ser promotor, para ser juiz, vai também tomar a Suprema Corte, aí acabou. É o fim do mundo. O Estado ele não é perfeito. O Poder Judiciário tem maçã podre? Tem. O Ministério Público tem maçã podre? Tem. É possível e tem, a gente sabe que tem. Mas eu digo uma coisa.
um país sem um ordenamento jurídico, um país fora do Estado, é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos. Então é preciso fortalecer os bons juízes, é preciso enaltecer os bons promotores, os bons jornalistas, uma profissão de uma forma geral, os bons médicos, mas sobretudo os bons políticos, os bons parlamentares, os bons gestores, enaltecer e começar a expurgar as maçãs podres que estão em todos esses ambientes. Porque do contrário, estaremos perdidos.